para a clínica psicanalítica? Eu acredito que quando a gente vai ler Lacan ou estudar Lacan, uma das contribuições primeiras que ele dá, eu acredito que, na verdade, tinha uma série de analistas pós-freudianos, né, a escola inglesa, outras escolas, que é como se eles fizessem um reverso a Freud, né, no sentido assim, não uma releitura, mas pontos contrários. E quando a gente vai estudando um pouco Lacan, uma coisa que eu me simpatizo é porque, na verdade, eu tenho a sensação de que ele faz uma releitura, né? Ele volta-se para o Freud, e isso é uma das contribuições, né, que o Lacan faz para a clínica psicanalítica. Ele inaugura algumas formas diferentes, né, até aquelas sessões de um tamanho, né, de um tempo mais reduzido. Ele vê a maneira como ele coloca o sujeito no sentido de que ele responsabiliza o sujeito, né? Então ele também no sentido, né, algumas coisas que eu penso que são muito interessantes. Tem dois conceitos que vêm da clínica do Lacan que eu gosto muito de utilizá-los, né? Embora até, como eu disse para os meninos, eu estudo o Freud e algumas coisas do Lacan eu gosto bastante dessa possibilidade, né? Até mesmo pensar o inconsciente como uma linguagem, algumas coisas que ele vem trazendo para a clínica que eu penso que são uma releitura do Freud e uma continuação do estudo. Uma das coisas que eu gosto muito são os conceitos de retificação subjetiva. O que seria isso, né? Quando a gente está trabalhando com o paciente, né, geralmente isso é no começo, muitas das vezes o paciente chega, né, a gente pode pensar se queixando, né, se queixando da vida, se queixando das coisas que lhe aconteceram, daquilo que podia ter acontecido, né, do que lhe fizeram, enfim, né, se queixando. E muitas das vezes quando a pessoa chega, ela chega sempre queixando-se. Ou seja, no processo psicanalítico, uma das coisas muito interessantes é a gente poder trabalhar junto com o analisando, né, e justamente nesse processo de retificação subjetiva, para a gente, no começo de um processo, ou entrevistas iniciais, né, porque eu entendo que assim, quando a gente recebe uma pessoa no consultório, não quer dizer que ela vai ficar, né? E aí, começando, a gente entende que inicialmente são entrevistas que a gente vai fazendo até que aquilo se configure enquanto uma análise ou não, né? E nesse processo, né, nesse processo inicial, é interessante fazer o quê? Como que a pessoa se reconheça partícipe do sintoma. Então, o sintoma não está na culpa ou da sociedade ou do outro. É lógico que a gente não está abstraindo o concreto, mas colocando a pessoa, o futuro analisando, ou aquele entrevistando, comprometido com a sua história e comprometido com o seu sintoma, né? Ele como participante e responsável também pelo sintoma, pelas suas relações. E um outro ponto que é interessante é a ideia do sujeito suposto saber, que na verdade é um conceito que ele teria que ir se dissolvendo ao longo do tempo, né? Não parar ali. O que seria isso? Quando o paciente chega também, né, sobretudo no começo, né, de psicoterapia ou no começo de um processo analítico, ele vem muito pedindo para que a gente o ensine a fazer algumas coisas, ou vem muito perguntando por que ele é de tal forma. E aí como que a gente poderia trabalhar com ele, né? E aí, ou seja, ele acha que nós sabemos algo sobre ele que ele não sabe, né? Então o saber está em mim. E na verdade, isso inicialmente é bom, porque ele nos ajuda a criar um vínculo com o paciente, né? Mas ao mesmo tempo, esse suposto saber ele é interessante para um começo de análise e para um processo transferencial, mas a partir daí é interessante que isso vá se dissolvendo, na medida em que eu quero que o sujeito se responsabilize e se autorize para a sua história. E também uma coisa que é interessante, a gente não pode se esquecer, o Lacan ele deu muitas contribuições para a clínica das psicoses.
E também, se a gente pensa como um funcionamento psicótico, então eu não vou pensar o sujeito, embora o Freud também dê a ideia de uma estrutura, então eu não vou pensar de um ponto de vista tão psicopatológico, mas vou pensar um funcionamento, e aí talvez poder lidar com isso de outra forma, olhar para a loucura de uma outra maneira. Uhum. Tá. De acordo com Lacan, quais os caminhos ou passos a serem aplicados no decorrer de um atendimento clínico? Acho que de alguma maneira eu dei uma introduzida na questão inicial, que é a ideia da retificação subjetiva, da responsabilização do sujeito, também a ideia da transferencial, e poder, de alguma maneira, então, ir caminhando com o sujeito para que ele dê outros caminhos para a sua história. Depois tem uma outra questão que pensando aí na psicanálise no século XXI, que a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, mas eu entendo que há processo psicoterapêutico, processo analítico, uma questão importante. Tem um psicanalista contemporâneo brasileiro chamado Jorge Fox, que ele vai dizer que a psicoterapia ela deve ser pensada enquanto um futuro do pretérito, desculpa. O que seria isso? Geralmente o paciente vem se queixando, muitas das vezes, a gente escuta, porque minha mãe era assim, e aí vai contando toda uma tragicidade, com relação àquela figura. E de fato pode ser que realmente a pessoa tenha tido uma mãe ou omissa, ou um pai, geralmente as pessoas vêm trazendo um ranço com uma das figuras parentais. E na verdade, às vezes, não é possível mais mudar aquilo que já foi. E talvez essa figura não vai se dispor a mudar, porque é uma realidade com a qual a gente vai ter que lidar muitas das vezes. Então, quando a gente pensa dar um futuro para o pretérito, é poder olhar para essa história de uma outra maneira. E a partir daí, dando outros significados para essa história. Entendi. A próxima pergunta. Ao comparar os atendimentos clínicos e das clínicas freudiana a lacaniana, quais as principais diferenças encontradas? As diferenças, eu acredito que é a questão do tempo, quando se fala, principalmente na primeira clínica, porque o Lacan, ele tem nos seminários dele, ele tem um processo que a gente pode pensar na primeira clínica lacaniana e depois na segunda clínica. A primeira clínica, em que ela ainda o Lacan vai pensar ainda muito a pessoa, com a qual ele está atendendo, estando estruturada em função do complexo de Édipo. A segunda clínica, não que ele desconsidere isso, mas ele vai pensar que hoje, em função de outros arranjos sociais, ele pensa mais na ideia de uma responsabilização do sujeito. E, por exemplo, quando Freud, se a gente pensar, uma pessoa chega contando um sonho, algo que lhe aconteceu. Geralmente, uma clínica freudiana, ela vai pedir para que a pessoa diga mais alguma coisa sobre aquilo. Por que isso veio à mente? Por que tal coisa te veio à mente? Por que isso te ocorre? Qual que é a ideia? Abrir mais, para que a pessoa possa associar mais. E o Lacan, ele vai considerar muito a ideia daquilo que a pessoa traz da palavra. Uma coisa que o Lacan ele vai fundamentar muito é a ideia da palavra. Ele vai dizer que, embora Freud não tenha escrito tanto, quando ele escreveu a interpretação dos sonhos, a ideia não era interpretar os sonhos. Então, que até o Jorge Forbes ele brinca, que quem interpreta sonhos é banca de jornal. Analista não interpreta sonhos. O que a gente tem? A gente tem o discurso. Então, o que a gente vai lidar? Com o relato do sonho. Isso que é o importante. Então, o Lacan ele vai dizer que no interpretação dos sonhos do Freud, ali tinha muitas coisas.
né, da ideia do inconsciente como um significante, ou seja, palavras, linguagem com sentidos que vão estruturando o inconsciente e vão produzindo sentido na vida de alguém. Então a gente pode até dizer que o Lacan ele faz uma releitura de conceitos do Freud e vai colocando isso em movimento. Ele vai dizer que a fala do paciente é o mais importante. Não é assim o que ele queria dizer, né? Por exemplo, ou se a pessoa traz a ideia de uma culpa, né? De repente o paciente chega, olha, estive pensando no final de semana e cheguei à conclusão de que eu não sou um bom pai, um bom marido, né? E aí a ideia, né, uma clínica superegóica, né, de talvez outras escolas psicanalíticas, e eu tentar dizer, né, por que você se acha mal, né? E aí tentar desconstruir aquela ideia, né, de uma carga superegóica. Uma clínica freudiana, né, ia pensar, né, o que aconteceu para você pensar isso, né? E o Lacan, ele ia dizer, meu caro, né, ele usava muito essa expressão. Ele vai dizer, olha, o fato de você dizer isso, de você dizer que se percebeu como uma pessoa não boa, não vai diminuir o fato de você não ser bom. Porque eu sempre repito a ideia de uma releitura, né, porque de fato, se a gente pensar um trabalho com o paciente, a ideia dele dizer, olha, eu me sinto culpado. Não é uma boa coisa a gente falar assim, olha, mas a culpa paralisa. Não, é tentar entender essa culpa. Olha, então eu tô vendo que tem uma culpa aí, né? Por quê? Eu vou responsabilizar a pessoa e trabalhar com ela para dar outros sentidos. Né? Então eu entendo que o Lacan ele avança um pouco no mesmo sentido que o Freud e até considerando um pouco mais a ideia do significado das palavras. Não o que tem por trás, mas aquilo que a pessoa falou. Não quero saber por que ele se sente culpado, mas eu quero pôr em discurso, pôr em palavras, em atos, né, aquilo que a pessoa traz, esse discurso, essa culpa, e responsabilizando. Tá certo. Para você, qual a principal contribuição que o Lacan trouxe para a psicanálise do século XXI? Do século XXI, como eu disse, né? A primeira clínica lacaniana, até o começo da década de 70, ela estava muito estruturada, né? O Lacan ele inaugura essa coisa, né? Essa ideia do inconsciente, né? A pessoa estando estruturada ou funcionando em função, né, de uma estrutura, e no caso uma estrutura edípica, né? Então, por exemplo, uma paciente teve um sonho e sonhou, né, com o analista descalço, com os pés do analista. E aí é um exemplo até que o George Forbes traz, né, numa palestra. Na verdade, esse sonho por si só, talvez um analista um pouco atrevido, ele ia pensar, né, e ele ia tentar saber o significado disso. E o George Forbes, né, na veia, né, lacaniana, ele vai tentando pôr isso em palavras, né, aquele discurso. E até que numa terceira sessão, a paciente, que no caso era uma moça que veio do Belém do Pará para a capital de São Paulo, se torna, né, havia se tornado uma empresária de sucesso, e só que ela não tinha sucesso na vida amorosa. E aí, numa terceira sessão, ela disse, olha, hoje é a primeira vez que eu estou vindo de sandálias. E ela conta para o analista. E ela começa a contar que ela se lembrou de uma tia, de que ela gostava muito, que uma vez quando era criança, ela foi com a mãe dela para São Paulo. E ela achou que elas fossem para a cidade de São Paulo. Mas que aí elas tomaram outro ônibus, né, elas estavam vindo lá do Pará, e foram, né, para um lugar distante, e até a paciente, né, analisando, falou, acho que minha tia estava presa. E na verdade era uma tia carmelita, né, por isso até a alusão com estar presa, né. Primeiro até achava que a tia fosse rica, né, que era um lugar grande. E aí até o que eu quero dizer com esse exemplo? Então era uma clínica na estrutura, né, então, ou seja, muito possivelmente essa paciente estava identificada com essa tia. Né? E até uma questão, né, uma questão da identificação. Num segundo momento, né, por volta aí dos anos 70, 73, 75, o Lacan começa a perceber, que é uma coisa que hoje tem feito até muito mais sentido,
que hoje a sociedade ela não funciona mais, né, como o Lacan dizia anteriormente, por exemplo, em nome do pai. Né? Em que sentido? Existia, né, uma autoridade, tanto em nível, vamos pensar assim, o presidente da república, ou o próprio pai, né, da casa, era alguém que estava em nome de uma lei, ele era o representante da lei. E hoje a sociedade não está mais num nível tão vertical, hoje ela se movimenta em um nível mais horizontal. E hoje a sociedade ela se encontra aí com inúmeras possibilidades. Né? Digamos que hoje o sujeito ele sofre mais por até não ter mais quem diga para ele o que ele vai fazer. Pelo contrário, ele deve escolher entre inúmeras coisas. Né? A gente pode ver hoje, o jovem ele pode fazer tantas coisas e às vezes ele não sabe muito bem para onde caminhar. Então a clínica do século XXI talvez seria uma clínica para trabalhar e responsabilizar o sujeito para a escolha de suas possibilidades. Há quem diga, né, a Maria Rita Kel, que é uma outra psicanalista que trabalha com Lacan, ela vai dizer, quando lhe perguntaram, né, do complexo de Édipo, mas então, né, não existe mais Édipo hoje, né, já que as famílias estão diferentes, né, a sociedade também, né, se a gente pensar essa verticalidade, esses múltiplos laços, a Maria Rita Kel vai dizer o seguinte, que na verdade a questão ela vai permanecer, mas não naquela triangulação como a gente tinha numa sociedade que era estruturada com pai, mãe e filho. Ela vai dizer, é possível que a mãe, ela vai dizer até mesmo que hoje a família, e aí ela vai usar uma expressão pensando a ideia do polvo. O polvo ele tem o quê? Vários tentáculos, né? Então uma família que se expande, né, com várias possibilidades, então ela vai dizer, hoje a família ela é tentacular. E aí então, né, a criança, por exemplo, ela pode de repente, a mãe se casa, se separa, se casa novamente com o pai, que se casou, se separou, ou seja, uma família que vai se ramificando. Então ela vai, ou até mesmo uma mãe que nunca se casou, né, que tanto ela pode escolher lá o pai, né, ela escolhe lá num banco, né, de sêmen, né, quanto de repente uma relação que ela teve até mesmo só para ter um filho, ou uma relação, né, que a ideia não era ser duradoura, enfim, hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Então o que ela vai dizer? A ideia de ter né, um complexo edípico vai permanecer com relação, né, a quem faça essa função materna, desculpe, e quem rivalize com essa mãe. Então pode ser o emprego da mãe, pode ser o pai, pode ser uma outra pessoa, que sempre vai haver essa questão, porque a criança vai perceber que ela não é o centro, no caso da mãe, né? E que esse outro, ou alguém, ou algo, né, também vai ser desejado pela mãe, isso vai permanecer. E na verdade, se a gente pensar hoje, né, então quando a gente pensa em responsabilizar o sujeito, a gente até mesmo não autoriza, eu penso assim, olha, eu sou assim em função, né, de coisas, né, do meu inconsciente que me rege. Sim, nós não negamos o inconsciente, mas é a ideia, então, o que nós podemos fazer com isso? E talvez criar outras possibilidades. Talvez a clínica hoje é uma clínica para poder criar possibilidades, né, e saber, né, o George Forbes ele vai trabalhar com a ideia de felicidade. Não felicidade porque eu faço algo e vou ser feliz, mas com uma felicidade do sem motivo, uma felicidade do acaso. Ou seja, poder olhar para a existência de uma outra maneira e não buscar motivos, né, para a felicidade, até porque eu imagino que essa felicidade de causa e efeito ou dos manuais de autoajuda, elas não existem, mas é do ser feliz sem o merecer, né? Talvez criar sentidos para essa existência de uma outra maneira. E aí não vai ter tanta importância se é um indivíduo com um funcionamento mais neurótico, psicótico ou perverso, mas sempre no sentido de ir responsabilizando, né, e criando outros sentidos. Ô Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do tempo, como que o Lacan encerrava as sessões, né, que o pessoal falou bastante na introdução do trabalho, gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, o que eu entendo é que, na verdade, qual que é a questão? Ele achava que no momento em que houvesse uma manifestação do inconsciente, né, que houvesse a possibilidade de uma interpretação e aquilo fosse colocado em cena, que talvez em 5 minutos pudesse encerrar uma sessão, como também, né, eu sei de pessoas de analistas lacanianos mais tradicionais, que às vezes até ou antecipa o horário, lá vamos pensar dos 50 minutos, quanto até se estende, né, dependendo aí desse movimento. Então a ideia é de que houvesse um ato analítico no sentido, né, de uma questão de um trabalho do inconsciente ali, né, e aí ou com a interpretação, né, com a palavra no sentido de um processo analítico, e aí ele achava que aquilo era suficiente. Alguns autores mais contemporâneos, né, eles já vão, mesmo que seguem lá, já vão dizer que seria interessante você ficar ali o tempo, né, o André Green é um autor que vai dizer nesse sentido, porque de alguma maneira é um espaço ali do paciente, e seria interessante o respeito aos 50 minutos. Eu particularmente, até como eu falei, né, eu sigo bastante a clínica freudiana, eu penso que é interessante o tempo total ali da sessão, né, para que aquilo, né, acho que é um processo ali e talvez são coisas a serem trabalhadas, enfim, mas o Lacan era isso, quando houvesse uma manifestação inconsciente, um processo de interpretação. What